Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue os seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém. Diferente hoje. Nem sei se posso pousar no bidon, se pouso na mesa. Não quero estragar nada. Vai o bidon. Como é que estão hoje? Mal? Bem? Obrigado pelas orações. Nunca é demais fazermos uma oração na semana de oração. Obrigado, Pedro, também pela bonita música que nos trouxeste. E eu pedi que pudéssemos só inclinar as nossas cabeças e fazer só mais uma oração, ok? Querido Pai, que habitas mais altos céus, Senhor, neste momento, Senhor, te quero agradecer uma vez mais a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Te agradecer pelos pequenos grupos que foram formados aqui a clamar por Ti, Senhor. A clamar por
por algo, Senhor, que atinge-nos emocionalmente e atinge-nos fisicamente, Senhor, pela cura. Atualmente nós temos a nossa irmã Lara internada, Senhor. Possas estar com ela, Senhor. Possas aplicar acima da cura física a sua cura espiritual, Senhor, que ela não se vá abaixo, que não se desanime, nem ela, nem o Tiago, nem o pequeno Gabriel. Possas estar também com a Ágata, Senhor. A Ágata que teve uma perca grande de um filho ainda na barriga com 6 meses de gestação, Senhor. Possas estar com ela também, com o seu marido. Possas dar força nesta fase que é sempre dura de ser resolvida, Senhor. Possas estar com cada um de nós, Senhor. Tu sabes o delicado que é os próximos temas, Senhor, para estes jovens. Que te peço, por favor, Senhor, que estejas com cada um deles, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos começar com a história. Está bem? Muito bem. Vocês sabem que a maioria das freguesias aqui em Portugal estão sempre associadas a lendas de como é que o nome surge, não é? Alguém sabe como é que o nome de Odivelas surgiu? E de vê-las. Oh, e de vê-las. O O faz toda a diferença, não é? Muito bem, então isto foi um certo rei, não é? Um certo rei que decidiu construir um mosteiro de Dom Dinis, portanto ninguém sabe o nome do rei, com certeza, não é? E ele casou com a rainha Isabel e este rei não tinha uma boa fama. Era o que se costuma dizer muito mulherengo, ok? Vários filhos de relações extraconjugais e filhos também, claro, do seu casamento oficial com a rainha Isabel, ok? Mas certa noite, Isabel já sabia quem era o seu marido. E então, seguiu. E eu sabia que ele ia aqui para Odivelas, para o mosteiro de Odivelas. E interpelou, ou seja, interceptou no seu caminho e virou-se para ele e disse: "Oh, e de velas, e de velas." E assim realmente nasce o nome Odivelas. Mas efetivamente sim, Dom Dinis era um homem mulherengo e o preço que pagou por isso quase lhe saiu muito caro. Recorda-se do que falámos ontem? Hoje o tema é cura, mas ontem falámos que são vocês que escolhem a palavra que definia o tema anterior, certo? Então qual é que é a palavra que define o tema honestidade? Honestidade. Honestidade, essa não vale. Identidade. Deus conhece-me. Honestidade. O que é que vocês levam para casa da honestidade? Arrependimento. Mais? Como? Sinceridade, sim. Mais? Verdade. Mais uma só. Reconhecimento. Boa. Então já temos 4. Destas 4, qual é que vai ganhar? Reconhecimento. Quem é que vota em mais? Reconhecimento. Fechamos em reconhecimento. A honestidade gera então o reconhecimento, é isso? Ok, fica o reconhecimento. Está bem? Muito bem. Vamos então falar de Dom Dinis. Quem foi Dom Dinis? Dom Dinis realmente foi rei de Portugal. Rei de Portugal casado com a de Aragão, com a espanhola Isabel de Aragão. E eu trouxe-vos aqui a genealogia da família de Dom Dinis. E como vocês podem ver, temos a parte do casamento e temos a relação extraconjugal. Dizem, há várias versões, que ele teve pelo menos 7 filhos fora do casamento. Mas havia um que era realmente o seu predileto. Aquele que ele tinha realmente mais afeto. Chamava-se Afonso Sanches, fruto de uma relação também ela extraconjugal, com Aldonça Rodrigues Telha. E na realidade, Isabel e Dinis tiveram 2 filhos legítimos, Dom Afonso, o futuro Dom Afonso IV, rei de Portugal, e Dona Constança. Não sei se sabem quem é Dona Constança. Dona Constança casou com o famoso Dom Pedro e viveram a verdadeira história de Romeu e Julieta com Inês de Castro. Ok? Pois muito bem. É interessante saber que este favoritismo que o rei Dom Dinis dava a Afonso Sanches criou logicamente um atrito entre pai e filho. Não é? O filho temia, a própria mãe também temia, que efetivamente
o trono fosse para o filho fora do casamento. Era legítimo, certo? E então o que é que aconteceu? O conflito foi de tal forma que se deu, em 1323, uma batalha em que decidiram enfrentar-se pai contra filho. Chamava-se a Batalha de Alvalade, porque foi literalmente em Alvalade. Ok? Pai contra filho. Isto ia provocar, à época, o que nós chamamos atualmente uma guerra civil. Algo inédito. O desfecho seria trágico. Ok? Para que tenham uma ideia. Mas a Rainha Isabel, que estava em Alenquer era o dote, foi o dote que na realidade a Rainha Isabel recebeu. O dote era como se fosse uma ofrenda. Ok? Tu és uma mulher que casas com o rei e o rei dá-te um dote. Okay? Óbidos, por exemplo, também é um dote. E de maneira que o dote de Rainha Dona Isabel foi Alenquer. E ela passava muito tempo em Alenquer. E quando soube deste conflito, quando viveu esta angústia, ela decidiu agir. E decidiu literalmente agir. Então ela foi diretamente para a Batalha de Alvalade e colocou-se exatamente com o seu cavalo no meio da batalha entre dois exércitos. O que é que acham disto? Impressionante. Impressionante. Na realidade, ela conseguiu travar uma guerra civil. Acima de tudo, ela conseguiu travar que o próprio marido defrontasse o seu próprio filho. A sua presença criou ali uma oportunidade de paz. Essa paz só foi aceita porque as duas partes aceitaram essa mesma paz. Ok? Já vamos ter aqui uma conclusão deste tema. Há outro tema muito interessante, já no século XVIII. Falamos do famoso terremoto de Lisboa. Foi em que data? Em que dia, já agora? 1 de novembro. 1 de novembro de 1755, e nesse dia só tivemos um terremoto, certo? Tivemos um terremoto, tivemos um tsunami, tivemos um fogo que demorou mais de 3 dias a ser extinto. Ok? Foi um dos dias mais trágicos do nosso país, um dos dias mais trágicos para a capital. E na realidade não há números, inclusive fixos, de pessoas que perderam a vida. Rondam os 20, já se lê 90 mil pessoas que perderam a vida nesse dia. Mas na realidade houve um homem, isto foi no Dia Internacional de Todos os Santos, e como sabem, no Dia Internacional de Todos os Santos, a maioria das igrejas estão com as suas velas acesas. A maioria das casas daqueles que exercem esta profissão de fé também tem as suas velas acesas, então por isso também se desenvolveu este terrível incêndio. Mas havia um homem que no meio deste caos, e vocês começam a imaginar que depois do tsunami, quando as águas começam a baixar, o que vem ao de cima não é bom. O que vem ao de cima normalmente são os corpos de pessoas que perderam a vida nesse tsunami. O tsunami realmente, eu vou-vos comentar algo interessante, porque o tsunami afetou mais do que o próprio terremoto. O terremoto afetou mais Marrocos, por exemplo, do que propriamente Lisboa, para vocês terem uma noção. O tsunami foi o que realmente destruiu completamente a cidade. Mas houve um homem, odiado por muitos, amado por outros, que chamava Sebastião José de Carvalho e Melo. Sabem quem é? Marquês de Pombal. Ele recebeu o nome nobre de Marquês de Pombal. Ele foi responsável por toda a arquitetura da cidade de Lisboa que vocês veem hoje. Foi este homem. Vocês vão para a Baixa, por isso é que a Baixa se chama Baixa Pombalina. Ok? Todo o desenho arquitetónico da Baixa Pombalina foi este homem que o desenhou. Então, este homem era um homem pragmático. E ele utilizou uma frase muito interessante quando realmente teve que encarar esta situação de calamidade que se viveu. E a frase dele foi que enterremos os mortos, cuidemos dos vivos. Atribuem esta frase a outras pessoas. Eu continuo a acreditar, ou prefiro sempre acreditar que a frase é dele. E normalmente ele foi muito pragmático. Vamos cuidar dos vivos e enterrar os mortos. Ponto final. Isto é interessante porque Lisboa iniciou um processo de reconstrução que não foi automático. Houve um reconhecimento da própria destruição, do caos, mas houve também de Marquês de Pombal a ação, tal e qual como houve da Rainha Isabel. Ambos decidiram avançar. A cura exige sempre uma resposta. O perdão de Deus
exige sempre, sempre uma resposta. Isabel não conseguiu ignorar este conflito entre pai e o marido. Entre o marido e o filho, perdão. Não conseguiu sofrer em angústia, em alenquer, enquanto eles se defrontavam. Decidiu realmente agir. Marquês de Pombal decidiu exatamente fazer a mesma coisa, agir. Deus responde à nossa honestidade e intervém na nossa vida, oferecendo restauração e perdão. Mas a cura não vem automaticamente. Nós temos sempre de a aceitar. É interessante que ontem, quando saí daqui, nós fomos jantar. E estávamos a jantar e estávamos a falar de umas análises, uma consulta que eu fui fazer há pouco tempo, a pedir a solicitar umas análises. E é interessante que ontem estava a discutir com a minha mulher onde é que ela tinha guardado o papel das minhas análises. Ou seja, eu fui pedir umas análises e não as fui fazer. Vocês vão ao médico e recebem um diagnóstico, ponto final. O diagnóstico é a cura? O diagnóstico não é a cura. Nós recebemos a prescrição do nosso médico e vamos ter sempre que aceitar fazer o tratamento. Sempre, sempre aceitar que depois da cura tem que haver uma ação. Em Marcos 5, 28 e 29, nós temos a história da mulher que toca o manto de Jesus. Todos conhecem esta história, certo? Na verdade, depois pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, fica. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. Mais de 12 anos teve esta mulher com uma forte hemorragia, gastou tudo o que tinha, consultou todos os médicos que tinha à sua disposição, ninguém se queria aproximar dela e a sua crença lhe fez agir com base na sua fé. Ela agiu para atingir aquilo que nós falamos hoje, a cura. Vamos aqui debruçar-nos sobre temas um pouco polémicos. Eu disse que a partir de hoje vai ser estes 3 temas são temas mais duros, perdão uma expressão, mais direcionados a vocês jovens, ok? Não excluindo os adultos, mas mais direcionados a vocês jovens. Este também é o objetivo. O peso de esconder algo que temos connosco e que vive connosco e que nós não somos capazes nem de identificar, nem de sermos honestos ao admitir. O peso do bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio, tempo seco de verão. Confessei e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do pecado, do meu pecado. E nós aqui temos dor que sentimos ao esconder o pecado que vivemos e sentimos o que é a cura depois de confessar. Ou seja, nós sentimos o verso 3 e sentimos o verso 5. Ok? Vamos avançar. Honestidade espiritual. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas que os que a confessa e deixa alcançará a misericórdia. Nós incorremos um risco grande e eu acho que nós não temos muita noção. Eu não tinha muito essa noção e eu acho que a maioria das pessoas aqui também não tem, ou ainda também não tinha muito essa noção de resistir muito à obra do Espírito Santo em nós. Nós temos muita consciência do que fazemos mal, continuamos a fazer mal, só mais um bocadinho mal, e continuamos sempre a resistir à obra do Espírito Santo. Isso vai se traduzir num pecado contra o Espírito Santo. Tantas vezes que o Espírito Santo bate à tua porta e tantas vezes tu continuas a fazer a mesma coisa, tu incorres o risco de alcançar algo que não é perdoado. O pecado contra o Espírito Santo. Realidade. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem haja de ser sabido. Infelizmente, será nesta vida ou será no juízo final. Se vamos esconder isto, se vamos levar esse nosso sentimento e não vamos fazer nada para ser curado, verdadeiramente, depois de ser perdoado. Cura, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito. Ajuda, coloquei eu aqui.
Na maioria das vezes, jovens agora, na maioria das vezes, há momentos e problemas na nossa vida que nós não vamos conseguir sair sozinhos. Às vezes tentamos, às vezes sofremos muito só para nós, mas há outros momentos em que nós realmente vamos ter que confessar com alguém. Que seja o nosso pai, a nossa mãe, o nosso melhor amigo, alguém que te estenda a mão e que te agarre e diz assim, vamos orar aqui, vamos estar aqui os dois juntos, vamos ultrapassar isto nasceu e morreu aqui entre nós dois, ou nós os três, ou quem quer que seja. Há coisas que não vão conseguir fazer sozinhas. Há outras que vão ter que vocês mesmos substituir pelas ações que estão a tomar. Ou seja, nós vivemos num mundo tentador. A tentação está aqui e lá fora. Em todos os dias da vossa vida, vocês passam por tentações. Eu vivi 20 anos, em que o conceito da minha vida era álcool, droga e sexo. Vinte anos. Vi várias coisas acontecerem. Vi o que era o vício do tabaco, soube de outro tipo de vícios, como o vício da própria pornografia, o vício do álcool, o vício das noites, o vício social. Vi muita coisa acontecer neste âmbito. E muita gente, e eu vou-me debruçar um pouco sobre o tema da pornografia, porque muita gente, eu estive a ler um comentário que um pastor fez, 67% dos homens e 49% das mulheres diz que a pornografia é aceitável. Que não tem nada de mal. Na realidade, perguntam, como é que eu largo este vício da pornografia? Como é que eu me curo deste vício da pornografia? Como é que eu consigo curar-me? No momento em que te dá essa vontade de ver conteúdos explícitos para adultos, tenta substituir por outra coisa. Não há uma cura, não há um milagre. Não há uma fórmula mágica que se possa dizer assim, olha, a partir da manhã já não tens esse tipo de hábito. Vais ter que criar esse hábito dentro de ti, no sentido em que eu vou ter que substituir o que normalmente fazia e tentar fazer outra coisa. A tentação está em todo lado. E o efeito dominó acontece desta seguinte forma. Vocês veem um homem bonito, vocês veem uma mulher bonita, vocês podem olhar para ele, vocês podem olhar para ela. Olhar uma vez é instinto. Até posso dizer, é acidente. Olhar a segunda vez, olharam porque quiseram. Olharam a terceira vez, arranjaram um problema. Arranjaram um problema. Porque o problema é, ou te vai dar vontade de agir, ou se tu por acaso és agarrado e viciado à pornografia, vais voltar a esconder-te atrás do monitor da tua casa. Resistir à tentação é um dos piores obstáculos que vocês jovens vão encontrar na vossa vida. Falo-vos porque eu vivi muito este tema. E falo para aqueles que nunca viveram, mas que correm o risco de se aproximarem e que saibam como é que se podem defender. Ellen White diz-nos, se associando-nos com pessoas em busca de prazeres, conformando-nos com as práticas mundanas, unindo os nossos interesses com incrédulos, colocamos os pés no caminho da tentação e do pecado, como poderemos esperar que Deus nos guarde de cair? Conservai-vos, afastados da influência corruptora do mundo, não ides sem necessidade a lugares onde as forças do inimigo se acham entrincheiradas fortemente. Não queres ver homens, não queres estar... Tu se estiveres numa sala só com homens bonitos, ou uma sala só com mulheres bonitas, tu pensas que sais lá vivo, perdoem-me a expressão.
Porquê é que foste para lá? Se tens um grupo de amigos que realmente usa esse caminho e te convida e te assedia para isso, porquê é que tu segues com esse teu amigo? Porquê é que tens um amigo que te diz assim, olha, vamos só tomar uma cerveja hoje, ninguém está aqui, ninguém vê, uma cerveja, estamos aqui 3 e 4, vamos tomar uma cerveja. Porquê é que continuas nesse núcleo de amigos? Um dia pode não ser só a cerveja. Hoje em dia, as drogas que existem, algumas delas chamam-se Boa Noite Cinderela. As pessoas não têm noção do perigo que as drogas não estão só nas noites e nos clubes noturnos. As drogas já estão nos locais de trabalho. As drogas já estão nas vossas escolas. Há drogas que vocês nem sabem que são drogas. Mas vocês conhecem as pessoas que vos rodeiam. O núcleo que está com vocês. Desassociem-se. Desassociem-se das pessoas que vos vão fazer tropeçar. Mensagem para os jovens de Ellen White, Resistindo à Tentação, foi o que vimos anteriormente. Esta é sobre a tentação. Um pouco de tempo passado a semear joio, queridos amigos jovens, produzirá uma colheita, vejam bem, por favor. Um pouco de tempo passado a semear joio, queridos amigos jovens, produzirá uma colheita que vos fará amarga a vida inteira. Uma hora de irreflexão, o ceder uma vez à tentação, pode desviar todo o curso da vida para uma direção errada. Não podeis ser jovens senão uma vez. Tornai útil essa juventude. Uma vez passado o caminho, não podereis retroceder. Eu retrocedi. Mas eu há 5 anos que telefono e visito um amigo meu que apanhou 23 anos de cadeia. Há pessoas que não vão retroceder. Ele não conseguiu retroceder. Não brinquem com este tema porque é um tema muito sério. Sejas tu batizado, sejas tu não batizado. Porque eu fui batizado para fora da igreja. Não brinquem com a vossa vida e com as vossas opções. Muitos têm desculpado a sua idade e referência com os maus exemplos dados dos professos crentes de mais experiência. Isto é grave. Reparem, se ele faz assim, estamos a falar dentro da igreja. Eu olho para o mais velho, para aquele que tem mais experiência aqui e digo assim, se ele faz assim, porque é que eu não posso fazer? Não é? Se os mais velhos não levam tão a sério, porque é que eu levaria? Porém, não deveria impedir pessoa alguma de proceder bem. No dia do final ajuste, não alegareis tais desculpas como agora fazeis. Sereis com justiça condenados, porque sabias o caminho, mas não decidiste andar nele. Não ides para onde sabeis que sereis tentados e desviados. Pastor Luís Gonçalves, não sei se conhecem um pastor brasileiro, gosto muito do pastor Luís Gonçalves. Em um sermão há muitos anos que eu vi, ele disse que há um sermão dele que acho que é joelhos dobrados, algo assim. Que é exatamente o momento final, em que ele diz que muitas coisas nos vão passar à nossa frente para aqueles que tiveram a oportunidade de aceitar a Cristo e verem o momento exatamente que disseram que não. Se calhar eu vou estar no grupo em que lembras-te, Filipe, tu pregaste isto e caíste. E se calhar um de vocês vai estar aqui e vai dizer assim, olha, o Filipe falou isto e tu não quiseste ouvir. A pergunta que me fazem muitas vezes, se eu venci os vícios, se eu me curei, querem saber a resposta? Eu venci ontem. E só sei se venci hoje ou amanhã. E há na Bíblia um trecho muito, muito simples que diz de glória em glória, de batalha em batalha. Nunca te des por garantido que já dominas, que já sabes tudo e que já não voltas a fazer o que andavas a fazer. Nunca façam isso.
Ontem venci. Hoje ainda não acabou o dia. Quando o tratamento há cura, quando eu realmente respondo à cura e avanço que quero ser curado, ou seja, quando eu aceito que Deus me perdoa, eu tenho que responder. Quando eu tenho o diagnóstico, eu tenho que responder e fazer o exame. E é a partir daí que nasce o tema de amanhã, que é a transformação. Temas completamente distintos. Processo duro também. Que Deus vos abençoe. Perdoem-me se hoje foi muito mais duro do que nas últimas sessões anteriores. Mas há coisas que eu não posso voltar a ver como já vi. Por isso prestem muita atenção nas opções, nos grupos de amigos que escolhem. Amém. Queres ficar aqui? Ismael, fico. Ao acordar, me esqueci de ti e não reparei que estavas ali. Eu que pensei sozinho estar, apenas ignorei o teu sussurrar. Sei que a tua estrada é incerta. Vem ver o que já te espera, porque sou o teu Salvador, o teu Deus e protetor. Nada te faltará. Ao me deitar, não te agradeci por tudo que me dás. Um dia mais que vivi, nem me lembrei de contigo falar, nem quis saber de ouvir o teu chamar. Sei que a tua estrada é incerta. Vem ver o que já te espera, porque sou o teu Salvador, o teu Deus e protetor. Nada te faltará. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui para te ajudar.
Vamos só fazer uma oração? Vamos levantar? Querido Pai, o fardo às vezes que carregamos é pesado, Senhor. Às vezes ficamos com medo de partilharmos, de pedir ajuda, de guardar tudo para nós. Retemos tudo para nós. Quando tu tens a cura na tua mão e só nos falta estender a mão e agarrá-la, Senhor. Que cada um de nós possa agir, Senhor. Que cada jovem aqui presente, Senhor, veja o meu testemunho como algo que nunca queira fazer. Que consiga entender que até a mais bela tentação lhe trará destruição, Senhor. Por favor, que sejas a luz para cada um deles, Senhor. Continuas a ser uma luz para a minha família, Senhor. Continuas a ser a luz para quem ora por nós. Continuas a ser a luz, Senhor, para aqueles que estão a sofrer neste momento, Senhor. Aceita a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.